Síndico precisa da autorização da Assembleia para aumentar a taxa de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal e que também dê o joinha aí para que esse vídeo seja mais visto por mais pessoas. Se você quiser também, você pode acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos quando entrarem no ar. Hoje com a gente aqui está o doutor Renan Gouveia, que é advogado especializado em direito condominial. Tudo bem, Renan? Seja bem-vindo ao Comorar. Olá, Márcio. Boa tarde. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Então, doutor Renan, o síndico ele pode aumentar a taxa de condomínio sem a autorização da Assembleia? Então, Márcio, uma excelente pergunta que acaba que chega, né, com uma frequência significativa ao nosso escritório, né, e também nas conversas dentro dos condomínios. O síndico, teoricamente, ele não pode fazer um aumento da taxa de condomínio, né? Vou explicar como que funciona e, na verdade, a natureza da taxa de condomínio. O que é a taxa de condomínio? A taxa de condomínio ela é um rateio de despesas, né? Despesas essas ordinárias, que são aquelas recorrentes, né, do dia a dia, e as despesas extraordinárias, são aquelas em virtude de obras e emergências, etc. Então, dentro da natureza da taxa de condomínio ordinária, que são aquelas despesas corriqueiras, o síndico, anualmente, ele deve chamar uma assembleia para prestar contas. E também ele faz uma estimativa dos valores, né? A gente chama de orçamento. Ele prepara, né, um orçamento tanto da receita quanto da despesa. Então, dentro do orçamento programado que ele apresenta na prestação de contas, ele tem uma programação para aquele rateio de despesa, ou seja, ele tem uma pré-fixação da taxa de condomínio que vai ser cobrada naquele exercício. Então, se fugir, né, dessa questão razoável, daquele orçamento que foi pré-elaborado, o ideal é que ele chame uma assembleia, esclareça para os condôminos o que está acontecendo, se foi uma despesa que aumentou significativamente por um reajuste de sindicato, ou se foi um tipo de manutenção ou matéria-prima, como, por exemplo, o gás, teve um aumento exorbitante que não está encaixando naquele rateio, né, que está dando essa diferença. Ele deve chamar uma assembleia, explicar e fazer o aumento. Mas vamos supor que seja algo emergencial. Então, assim, aí eu não vou chamar de aumento, eu vou chamar de uma despesa extraordinária. Ele vai ter que fazer um boleto, uma chamada extraordinária para cumprir, né, aquela obrigação que é ordinária. Então, vai estar discriminando o objetivo, né, a destinação desse valor para que, né, seja explicado para os demais condôminos. Mas, mesmo assim, logo na sequência, em seguida, é bom que leve para a Assembleia. Então, assim, o síndico não tem autonomia para fazer um aumento aleatório da taxa de condomínio, exceto se estiver previsto na convenção do condomínio. Tem convenção que prevê, né, que o síndico, junto com o colegiado gestor ou com o conselho consultivo, faça aumento da taxa de condomínio. Nesse tipo de caso, que há previsão expressa na convenção, pode sim ser aumentada pelo síndico, pelo colegiado gestor, e etc. Agora, fora isso, ele deve seguir aquilo que determina o Código Civil, fixar o orçamento, né, fazer um levantamento e seguir aquele orçamento, porque anualmente ele vai prestar contas. Agora, se for um caso extraordinário e atípico, não vou chamar de aumento, vou chamar de uma despesa extraordinária, apesar de muitas das vezes ser destinada à ordinária, seria algo esporádico. Pois é, mas você falou aí essa taxa extraordinária, né? Uhum. Porque o que acontece? Geralmente a gente entende que despesa extraordinária, né, o inquilino não participaria, né? Quem participaria é só o proprietário. Como é que fica essa situação aí de você chamar uma taxa extraordinária? Perfeitamente, Márcio. Primeiramente, muito importante a gente frisar: inquilino não é condômino.
inquilino é morador. Quem é condômino, quem é um coproprietário, é o proprietário. Então, o condomínio vai cobrar todas as despesas, seja ordinária ou extraordinária, do proprietário. E se a unidade está alugada, se a unidade está com outra destinação com terceiros, não exime o proprietário de responder pelo rateio dessas despesas. Então, assim, a despesa foi extraordinária para fim ordinário. É uma questão contratual entre inquilino e proprietário. O condomínio pode fornecer a documentação, né, ali o aviso, o boleto que aquela despesa foi utilizada para uma despesa ordinária, e aí o inquilino faz o reembolso se for essa a previsão contratual entre eles, né, junto numa relação contratual em paralelo, mas a despesa ela é emitida pelo condomínio de responsabilidade do proprietário, que pode sim, entre eles, inquilino e proprietário, verificar de quem que é a responsabilidade. E aí, na maioria dos casos, a despesa ordinária, normalmente nos contratos de locação, ficam a cargo, né, como responsabilidade do inquilino. Você falou bem aí, é porque a taxa, né, seria uma taxa extraordinária, mas, né, para cobrir despesas ordinárias. Então, até Perfeito. na conta do inquilino mesmo, né? Exatamente, exatamente. Era o extraordinário é porque ela vai ser criada numa questão emergencial, mas a despesa ela é recorrente, como por exemplo o aumento do gás. Todo mês tem que pagar a conta de gás, porque senão o condomínio vai ficar sem gás, mas não tem dinheiro, porque o gás aumentou significativamente, você tem que fazer uma taxa, né, extraordinária para cobrir essa despesa do gás, que é ordinária, né, tá dentro ali, do dia a dia do condomínio. Maravilha! Esse foi o doutor Renan Gouveia, que é advogado especializado em direito condominial. Doutor Renan, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Disponha, Márcio, eu que agradeço a confiança. E se você achou esse vídeo interessante, né, com as informações relevantes, compartilhe aí com seus condôminos, amigos, moradores, parentes, né? E gostaria de solicitar a vocês também que se inscrevam no nosso canal. Estamos chegando aí já a quase 1.000 inscritos. Isso ajuda demais, né, a gente continuar com esse trabalho, levando esse tipo de informação até vocês. Né? O Comorar fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. Até lá!